Fala, maridas, tudo bem? Aqui é o Vini. Bom, galera, hoje é quinta é dia de mais uma palavra. Hoje eu vou falar sobre o jejum, que é sensacional, uma prática que eu amo fazer. Quando a gente entende o porquê que nós fazemos, a concepção disso, nossa, isso é sensacional e a nossa mente muda completamente. Tem coisas que precisam ser quebradas e hoje eu vou tentar ajudar você a trazer esse entendimento sobre a prática do jejum e o porquê nós devemos fazer isso. Então fique comigo, que você vai entender um pouquinho mais. Vambora! Vambora, Marcos 2, do versículo 18 ao 22. Os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Algumas pessoas vieram com Jesus e perguntaram: por que os discípulos de João jejuam e os fariseus também, mas os seus não? Explicou-lhe Jesus: como podem os convidados do noivo jejuar enquanto o têm consigo? Contudo, virão dias que o noivo lhe será arrancado, e então, nessa ocasião, jejuarão. Ninguém costura remendo de pano novo em roupa velha, porquanto o remendo novo forçará o tecido velho e o rasgará ainda mais. Assim como a pessoa que deposita vinho novo em odre velhos, caso faça, arrebentará o odre, e dessa forma todo o vinho, assim como o odre, se perderá. Quando a gente está numa festa, a gente deixa de comer, de festejar com um noivo, que é seu melhor amigo, por exemplo. A gente deixa de festejar com ele, de se alegrar no momento da nova etapa da vida dele. A gente faz isso, a gente deixa de fazer isso, a gente deixa de comer junto com ele, de festejar junto com ele quando ele está lá. Não. A gente fica junto com ele. É a mesma coisa. Isso aqui é coisa de senso, gente. Isso aqui não é nada sobrenatural. Isso aqui, Jesus está sendo totalmente natural. Ele está ensinando de forma muito natural. Isso aqui é senso. Isso aqui é senso. Quando a gente pega a roupa aqui, se isso aqui tivesse rasgado, por exemplo, isso aqui é branco. Se isso aqui tivesse rasgado, e aí eu venho e pego, isso aqui é uma roupa velha, tá rasgado, e eu venho com uma roupa nova, que é cinza, ó, é cinza, e eu vou e costuro aqui na roupa branca, cara, isso aqui vai ficar horrível, vai ficar horrível, e não faz sentido, a roupa tá nova e eu costurar, arrancar um pedaço da roupa nova pra colocar na roupa velha, não vai fazer sentido. É mais fácil usar a roupa nova, jogar a roupa velha fora e usar a roupa nova, certo? A mesma coisa do vinho, o vinho é a mesma coisa. Por que falava-se para não colocar o vinho em odre velho? Porque o odre velho ele já tá desgastado, por conta que quando você coloca o vinho dentro dos odres, o vinho lá dentro ele fermenta e aí ele dá pressão, que expande o odre. Se eu colocasse um vinho novo que vai ser fermentado, ele vai estourar o odre. Por isso colocar o vinho novo em odres novos. É a mesma coisa que Jesus está falando aqui, é coisa de senso. Então agora a gente traz para o lado espiritual, que é o quê? A nossa natureza. Agora a natureza de Cristo habita dentro de nós. Então é a natureza nova, habitando dentro de nós. A gente não pode mais ser como a gente era antes. A gente não tem que ficar mais mentindo. Não tem que, se você matava antes, você não mata mais. Se você roubava antes, não roubar mais. Se você mentia antes, não mente mais. E o novo estar dentro de uma estrutura velha. Não pode. Então a nossa estrutura agora, nascidos de novo em Cristo Jesus, somos novas estruturas, com uma essência nova, com um vinho novo. Então é isso. O ponto é esse. Agora, o que eu quero trazer aqui? Eu quero trazer justamente os efeitos de jejum. Primeiramente, na verdade, eu vou trazer os 4 jejuns. Nós temos o jejum total, que é a abstinência total de tudo. Você não come e não bebe nada. Mas na palavra nós só vemos algumas pessoas fazendo isso. O corpo humano só aguenta fisicamente, isso é naturalmente falando. A ciência comprova isso, a palavra comprova isso. O corpo humano só aguenta 3 dias de jejum total, sem comida e bebida. Porque se a gente fica mais de 3 dias sem água, a gente morre. Nós vemos Paulo fazendo isso antes de Ananias ir lá e orar por ele. Ele passa 3 dias assim. E Esther, nós temos o jejum parcial, que é o jejum de Daniel, que ele só come legumes e verduras. Então esse é o jejum parcial. Nós temos o jejum normal, que é o quê? Que é o você não come, mas você bebe água. Esse é o jejum. E nós temos o jejum sobrenatural. Qual que é o jejum sobrenatural? Uma pessoa, só vi Moisés fazendo isso. Pode ser que Jesus também tenha feito, é possível. Só fala que ele se absteu de alimento, mas não de líquido. Então, eu imagino que Jesus ele tenha somente feito um normal. Isso é somente vou saber quando estivermos lá. Mas o que a palavra me mostra é isso. Agora eu quero explicar sobre os efeitos de jejum. Coisa rápida. Eu quero explicar para você o efeito de jejum. Eu acho sensacional como ele muda. Ele muda a cultura do jejum. O jejum ele muda a nossa estrutura.
Ele tira o velho, ele deixa nu o velho homem. Uma coisa que eu acho muito sensacional, que ele mata a carne, ele refreia a carne. Por exemplo, eu era muito irritado. Cara, hoje, pra me irritar, eu acho que nem consegue, cara. Porque, cara, é muito sensacional o que o Espírito Santo faz hoje. Vivo numa paz plena. Quando você faz jejum, aquilo que te incomodava não incomoda mais, cara. É sensacional. Então ele refreia a carne, ele quebra esse molde mundano que nós temos, essa coisa de estrutura velha, ele quebra tudo isso, ele deixa a gente totalmente novo e ele renova a nossa mente. Romanos 12:2, a gente precisa renovar a mente, a gente precisa fazer com que a nossa mente, a nossa alma entre em linha junto com o Espírito, para que a gente possa dominar a carne. O jejum, ele também muda o nosso ser completo, nosso físico, o nosso emocional e o nosso espiritual, ele muda tudo. Paulo, ele mostra em 1 Tessalonicenses 5 sobre a santificação completa do homem e a integridade sendo mantida até o Senhor chegar. Então é possível que os hábitos pecaminosos que fazíamos antes saia fora, tudo de ruim sai fora e a gente se mantém íntegro e santos, completos até a vida do Senhor. É possível, é possível. E o jejum nos mostra isso. Um recurso disponível no trono da graça que Jesus nos disponibilizou para que nós possamos nos santificar por completo. É a graça de Deus e ela está disponível. Então isso é um dos recursos da graça. E então é possível sim ter a santificação completa e o jejum nos ajuda, torna isso possível. O jejum impacta a nossa alma, nosso espírito. Isso eu aprendi com John Wesley. Existem 2 tipos de jejum, que é o de consagração e o de arrependimento. O de consagração é um jejum antes de você pecar. É um jejum que você se consagra para que isso não aconteça. Isso é outra coisa que o trono da graça nos disponibiliza. A graça de Deus não é somente para depois do pecado, mas também para antes. Qual que é o momento oportuno quando a gente fala, já cheguemos com coragem, com trepidez no trono da graça para que seja disponibilizado em tempo oportuno. Qual que é o tempo oportuno? Não é depois que você cai, mas também antes, para que não aconteça. Por que Jesus não fala para que a gente não caia? Aquele que está de pé, atente para que não caia. Porque é possível não cair. Então, o jejum é uma poderosa arma para que isso não aconteça. Então, o jejum de consagração, você se consagra diante do Senhor. E o de arrependimento, que depois que você caiu, você faz um jejum, você se arrepende. Lógico, você não precisa fazer jejum sempre que você cai, você pode se arrepender, tudo mais para você trazer uma sensibilidade nova, aquilo que foi perdido ali naquele tempo ali. No meio do jejum, você consegue trazer um equilíbrio de novo para o seu espírito e para a sua alma. O jejum de arrependimento é eficaz nisso. O jejum, ele é muito poderoso e ele tem começo, meio e fim. Então a gente precisa entender. Eu vou fazer o seguinte, para o vídeo não ficar muito longo, vou fazer uma parte 2 sobre o jejum. E aí eu vou ensinar sobre a prática dele, prática mesmo. Então vou trazer no próximo vídeo uma parte mais prática para que a gente possa compreender como a gente pode levar isso no nosso dia a dia. Muito obrigado você que assistiu até aqui. Curte, comenta e compartilha. E eu vejo você no próximo vídeo, tá bom? Valeu!